Oi, bom dia. Meu nome é Marta Alcântara. Eu sou membro da ONG Vozes de Anjos, junto com a Ana Maria Iancarelli, a fundadora da ONG, nossa presidente. E hoje aqui a Vozes de Anjos convidou o doutor Eduardo do Carmo, porque, assim, ele é um advogado que atua com perspectiva de gênero, né, defendendo só mulheres, e, particularmente, eu achei muito interessante uma das suas clientes, né, que coloca, te define como um advogado humanista que pensa à frente do judiciário por prever as relações desiguais, né? Então, uma das assim, motivos, né, os objetivos da gente estar fazendo essas conversas da Vozes, que agora a gente deu esse título para uma série de conversas com profissionais que têm experiência não só no judiciário, como atendendo, psicólogos, né? Seria justamente a gente poder contribuir, né, com informação de qualidade, porque é um assunto que geralmente as pessoas, quando não precisam, né, de alguma questão, de usar algum serviço no judiciário, não fazem ideia do que acontece. E a gente sentiu necessidade não só de informar, né, como questionar, provocar, né, o questionamento das pessoas de como a nossa sociedade é uma sociedade misógina, uma cultura misógina que sustenta toda essa perversidade no judiciário, né? O judiciário e outras instituições, e como as pessoas têm resistência em acreditar, né, em questões, por exemplo, de abuso e violência intrafamiliar, né? Geralmente as pessoas falam, na família da vizinha sim, mas na minha não, né? É uma grande resistência. Então, enquanto a gente tratar esse assunto com tabu, a gente vai perpetuar essa violência cada vez mais, né? Então, Ana, você quer introduzir alguma questão ou a gente deixa aí o Eduardo falar um pouco da experiência dele? Ele é advogado, defende só mulheres, né, com essa perspectiva de gênero, e tem tudo a ver com o que a ONG também batalha, né? Sim. Eu gostaria só de agradecer ao Eduardo estar aqui com a gente, porque o trabalho dele é de excelência e o trabalho dele tem uma consciência muito grande do que está acontecendo, da questão maior, né? Porque a gente tende a olhar como se fosse um único caso, a única vez, a única não sei o quê, e isso, né? É preciso a gente abrir um pouco o foco, né? Recuar o zoom para a gente ter ideia, porque isso é uma questão que eu diria mesmo endêmica no Brasil e talvez no mundo, mas no Brasil, especialmente, a gente vive um tempo de violência contra vulneráveis, né? E esses vulneráveis focam muito, o conceito fica muito em torno da mulher e da criança, e poucas pessoas se dedicam como posição política, porque isso é fazer política, né? Não partidária, não de ideologia, mas é fazer política, né? E política pública, que tanto falta no nosso país. Então, eu quero dar a palavra para o Eduardo. Vou lhe perguntar, Eduardo, como é que você chegou nisso, né? Quando você saiu da faculdade de Direito, você já pensava nisso? Você, na faculdade, o que sabe, qual foi esse asfalto que foi, né, sendo colocado e que
fez você construir essa estrada, né? Porque você tem uma estrada já, Sim. Né? Não, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, porque imagino que isso vai ser assistido em vários horários, né? Por várias pessoas, espero. Agradecer a doutora Ana novamente por mais um convite para que a gente possa debater a lei de alienação parental, a Marta, a ONG, esse trabalho é extremamente importante. Como a doutora Ana disse, eu, de fato, me preocupo com a advocacia, não só no caso concreto, porque, via de regra, o advogado está muito preocupado com o caso concreto, porque a cliente pagou ele, então ele tem que resolver o problema da cliente. E é algo que eu sempre falo para as minhas clientes. Existem muitas Marias, muitas Joanas, muitas e muitas Julianas que precisam de uma advocacia especializada, não têm acesso, e a gente precisa exercer uma advocacia disruptiva, a gente precisa romper esse sistema para que o judiciário possa, então, ter um novo olhar para os vulneráveis, para as mulheres, para as crianças, para que essas pessoas também tenham acesso a uma justiça de fato justa, porque não é isso que a gente vê hoje em dia. Bom, particularmente falando sobre essa trajetória, são 19 anos na área do direito, 14 anos na advocacia, saí da faculdade e, com certeza, não é o caminho natural que a gente segue, porque não é o que se ensina na faculdade. Então, a gente não tem esse olhar, a gente não tem essa perspectiva na faculdade, e é algo que eu sempre deixo isso muito claro nas minhas palestras, a necessidade da gente ter disciplina e ter esse olhar de gênero como matéria obrigatória no ensino jurídico, porque, de fato, os alunos não sabem, não entendem nada, a gente sai de lá com uma visão totalmente machista, patriarcal, sexista, porque a legislação é feita por homens para homens e aplicada, na sua grande maioria, por homens, mas existem muitas mulheres, só que mulheres socializadas para se manter nesse sistema, que foi imposto dessa forma também. Então, e aí, durante a minha trajetória, eu fui, aí sim, né? Porque quando a gente começa, eu até brinquei, a gente só não vai chover, né? Então a gente vai atuando em tudo, vai se encontrando, aí fui me encontrando na advocacia familiarista, e aí logo depois aí você começa a identificar essas desigualdades de uma maneira mais clara, e aí começa aquilo te causar um incômodo, e quando esse incômodo começou a me causar, eu falei, olha, eu não consigo, para mim, advogar para homem começou a virar um problema mesmo, moral. Né? Em que pese eu entenda que todo mundo tem direito à defesa, e ali eu não tinha ainda noção do que eu tenho hoje, de como a lei de alienação parental age, né? Quais os objetivos, enfim, porque eu sempre falo, né, doutoras, na verdade ela cumpre seu objetivo, né? Ela foi muito bem feita para cumprir um objetivo e ela cumpre o objetivo. Ela é muito bem usada, sim, né? Exatamente. Muito bem usada. A fala de que está tendo mau uso não é verdade. Exato. Ela tem o melhor uso, porque ela veio para isso. Para isso, e cumpre o seu objetivo. E aí, assim, dentro dessa trajetória, então, eu comecei a estudar como eu comecei a atuar mais para mulheres, comecei a me afastar da defesa de homens, comecei então a estudar mais a partir de uma perspectiva de gênero, e aí é um caminho sem volta, não tem mais como retornar, porque faz todo sentido, e aí não só em questão alienação parental, mas todos os outros debates que envolvem, né, as desigualdades de gênero dentro da família, sobrecarga materna, divisão sexual de trabalho, entre outros temas aqui que a gente poderia falar. E aí a lei de alienação parental foi algo que eu me dediquei a estudar, porque ali eu choquei. Quando eu tive acesso à informação, quando eu tive acesso à origem, a como isso é construído, qual que é a teoria, a doutrina, né, e o objetivo, eu falei, eu não posso simplesmente me dedicar à defesa do caso concreto. Eu preciso ir para fora, eu preciso romper isso, eu preciso falar. E a doutora Ana, os coletivos, então a gente acaba se unindo em vários momentos
e falando muito sobre isso, e é por isso que a gente está aqui, e vamos falar novamente sobre esse tema que é tão importante. Agora teve essa matéria, eu ainda não conseguia, porque ele foi saindo em pedaços, eu estava com várias questões aqui, agora eu vou ver tudo depois, mas enfim, eu já peguei trechos e vi que está incrível, né? Que está muito bem feita. A matéria do Intercept, sim, né? Sim. Uhum. Pois é, a jornalista Nayara Felizardo, ela vem estudando essa matéria, né? Tem mais de um ano, né? Eu acompanho, já tem bastante tempo, e ela tá muito bem fundamentada, ela tem muito material, ela me pediu muita coisa, enfim, continua a me pedir, e essa matéria, ela vai percorrer o mês todo, tá? Ela está saindo em capítulos. Eu estou vendo que são vários capítulos. Eu vi um ou outro, eu já vi. Isso. E tem a parte escrita, da matéria escrita, e tem a parte audiovisual, né? Que teve até um vídeo, né, de uma oitiva de uma psicóloga, onde a juíza vai questionando a psicóloga e vai transformando, vai desviando, né, o tema do abuso sexual, e que a psicóloga, inclusive, confirmava, né, porque ela atendia o garoto, e a juíza vai até que chega na sentença, né, e ela vai desviando para alienação parental, e na sentença ela diz que houve uma confusão, um exagero, porque se confundiu o abuso sexual com um banho arrojado, né? Que teria sido um banho arrojado. Quer dizer, eu não sei o que pode ser é banho arrojado, né? Esse termo arrojado, né? Se fazer lesão no ânus faz parte da higiene de uma criança, de um menino, né? Então, ela caracteriza como um banho, né? E ela diz que o problema maior foi o constrangimento que a mãe fazia quando ela ia verificar, quando o menino voltava da casa do pai, que ela ia verificar o menino se tinha marca, lesão, alguma coisa. Então, isso ela caracterizou, condenou a mãe como cometendo abuso sexual involuntário. Né? É involuntário. Não intencional. Não intencional. Não intencional. Abuso sexual não intencional. E você abusa sexualmente alguém sem intenção. Né? Então, você vê a necessidade de se punir mulheres. Exatamente. Isso que eu queria que você falasse, porque existia prova material, existia constatação da lesão, e ela despreza isso, né? Porque diz que isso aí foi consequência do banho, né? E transforma a mulher na culpada, na criminosa, né? Com um abuso sexual não intencional. É impressionante a inversão, né, da história. Realmente é uma manipulação enorme, né? E você vê como isso, fazendo aqui uma comparação a Gardner, né? Você percebe como que a gente se aproxima, né? Como o judiciário se aproxima quando Gardner fala, por exemplo, que o problema não é o abuso sexual, o problema é como a sociedade interpreta o abuso sexual. Isso. Você vê como se aproxima. O problema não é o pai dar o banho arrojado, né? Não é ele violentar o ânus da pessoa, não é normal isso. O problema é a mãe ficar fiscalizando. Olha só como a gente tem aqui uma similaridade, né, nessa inversão das coisas, né? Com as ideias do Gardner, na essência, né? Exatamente. O Gardner, na essência, ele fala no livro dele, logo no começo, né? Tire o foco de você e joga em cima da mãe. Inverta, né? Sim. Então, e é isso que a gente vê numa oitiva desse tipo, né? Sim. E eu passei, exatamente, quando eu li não, porque isso foi um vídeo, né? Quando eu vi o vídeo e a insistência
sabe, esse desvio de propósito que fica claro na atitude da juíza. Então, quando eu vi aquilo, eu lembrei que, recentemente, eu também escutei uma história dessa, numa assistência técnica, que o juiz disse, não, isso aí é questão de banho. A menina adquiriu uma masturbação compulsiva, porque o genitor masturbava ela, né? E o juiz, era um juiz, disse, não, isso aí foi uma questão de higienização. Ele fazia isso no banho, ele estava lavando. Imagina. Lavando, friccionando, então, né? Então, eu tenho atendimentos aqui, eu tenho clientes minhas de pouca idade, né? Eu acho que, se eu não me engano, deve ter entre 7 e 9 anos, que se masturba hoje 8 a 9 vezes por dia, né? Por conta de abuso sexual. Então, assim, assim, o que eu noto? E aí foi até o que a Marta falou logo no início. Existe uma resistência, e aí não é só do judiciário, porque, na verdade, o judiciário é uma parcela da sociedade e que também somos como nós, né? Todos nós. Na verdade, existe uma resistência da sociedade e, obviamente, também do judiciário em acreditar que pais violentam sexualmente crianças, seus próprios filhos. E, assim, quando a gente pega os dados, na verdade, é o inverso. Então, toda palestra que eu faço sobre alienação parental, eu trago alguns dados, né, do próprio Anuário de Segurança Pública, em que a gente teve 45 mil crianças estupradas em 2021, né, sendo que dessas 85% são meninas. Então, a gente percebe a questão de gênero também aqui, né? O autor do estupro, em 82% dos casos, reside com a criança. Sim. Então, assim, se a gente não começar a olhar, né, que, de fato, a maior parte dos estupros são, sim, praticados por pessoas que moram, pais, avós, tios, primos, e a gente tem que acreditar nisso, porque a chance de um pai estuprar um filho é infinitamente maior do que um estranho estuprar um filho. Uhum. E é triste, sim, mas é a realidade que a gente vive. Os dados apontam isso, não é uma invenção. São os dados, são pesquisas. E Eduardo, até chamando a atenção por uma coisa que a gente precisa derrubar alguns mitos, né? As pessoas imaginam que a criança que é abusada, né? Deixando claro que o abuso não é o ato consumado, né? É literalmente um avanço no corpo do outro. Não, muitas vezes a grande verdade é que não é por uma atração sexual, né? Às vezes acontece isso com bebês, né? É literalmente para dominar o corpo do outro. Sim. É uma sensação de poder que, de novo, a nossa cultura dá ao homem, né? Sim. Em relação ao corpo mais vulnerável da mulher e da criança, sendo até mesmo seu filho. E o tabu, né, Ana, que a gente vê que existe também, que as pessoas imaginam que a criança que é abusada pelo pai, ela vai repudiar esse pai. Não, isso não é assim, né? Pois é, porque o pai é aquela pessoa, e o Eduardo trouxe os 82%, a gente tinha 85%, na estatística lá da Abrapia, eu fui da Abrapia, Associação Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência, em anos passados, que eu sou muito antiga, né? Então, né? Não sou velha, eu sou antiga. Experiente. Então, a gente tem, né, essa estatística, essa mostra, os números não mentem, né? São números. E a gente tem que considerar que esses números são feitos a partir das denúncias. Perfeito. E as denúncias são apenas 10% Perfeito. das ocorrências.
né? Perfeito. Então, essa coisa que a Marta falou, né? Esses tabus, esses mitos, que são mitos que as pessoas acreditam, eu entendo que seja para amenizar a dor que dá quando você constata que um ser humano como você está praticando um ato tão grotesco, tão horrendo, tão, né, sabe, subanimal, né? Porque não é subhumano, é subanimal. Os animais não fazem isso com seus filhotes. Sim. Então, essa engenharia toda que o abusador monta, né? Essa engenharia danifica completamente a mente da criança. Sim. Né? E é preciso a gente pensar que, mesmo se passando no campo da sexualidade, no campo sexual, na verdade, não é sexualidade de adulto, porque as pessoas também têm dificuldade, como a tipificação ficou estupro de vulnerável, as pessoas pensam que só é abuso, só é abusador se tiver feito penetração, lacerado, e não é. É qualquer ato libidinoso, pode até não tocar no corpo da criança. Sim. E até o olhar, né, Ana? Até olhar, palavras, tudo, né? Filme, ver filme pornográfico junto com criança é estupro de vulnerável. Então, é preciso a gente alargar um pouco, né, essa compreensão, porque, na verdade, também as meninas são muito penalizadas, porque se atribui o abuso sexual de púberes, de adolescentes, a sedução que elas fizeram ao pai, ao padrasto. Elas é que seduziram, elas são as culpadas, né? Mulher sempre culpada. Gardner falava isso, inclusive, né? Sim. Exatamente. Então, quando você vê um índice enorme de vídeos e fotos de bebês, né, estuprados na internet, na Deep Web, né, tem uma quantidade enorme, né? Hoje tem um comércio, uma dinheirama enorme, né? Porque isso tudo custa muito dinheiro. E isso só pode ser produzido dentro de casa. Bebê não vai na internet, bebê não é aliciado pelo pedófilo da internet, que as campanhas... Tem acesso, né? Né? Não sai de casa sozinho. Então, esses vídeos são feitos no bercinho dele, na cama do papai e da mamãe, né? Então, é preciso a gente entender, e o bebê não é nem um pouco sexualizado, sensualizado. Qual é a atração que um homem adulto pode ter no corpo de um bebê? Sim. Né? Então, atribuir que o abuso ocorreu porque a menina estava com 11 anos e estava se exibindo, estava deixando a calcinha aparecer quando sentava, não tem nada a ver. Né? Não é a justificativa. Não. Isso aí leva a gente, Eduardo, que eu quero me escutar, leva a gente diretamente para a justificação consagrada. Matou a mulher porque não se conformou com a separação, não aguentou o término do relacionamento. E aí foi lá e matou. Que é também culpa dela. Né? O feminicídio está aí alarmante. E feminicídio, eu acho que tem muito a ver, eu vejo, com lei de alienação parental. Uma coisa, na verdade, assim, eu quero até trazer uma coisa que a Marta trouxe sobre o abuso. Ele, na verdade, tem a ver com a dominação do corpo, não é? Porque, assim, muitas vezes a gente reproduz, porque ele é um doente. Tratar esse homem como um doente significa retirar dele a responsabilidade da violência que ele pratica. É minimizar que o doente faz algo que ele não sabe o que ele está fazendo. E aqui a gente não está falando desse tipo de pessoa.
A gente está falando assim, de perversidade, né? Não existe tratamento. Exato, é perversidade. Então, assim, e aí a gente completa com a fala da doutora Ana no sentido de que, se de fato fosse isso, se de fato fosse por uma questão sexual que ele não consegue controlar, então por que você estupra uma criança de 7 meses que morreu há um tempo atrás, que saiu uma reportagem, com penetração? Sabe? Então, assim, e é importante também a gente reforçar essa fala de que, olha, a maioria dos casos não há penetração mesmo. Quando a gente fala de estupro intrafamiliar, de vulnerável, não tem lambida, manuseio, é outra forma de violência sexual e que, assim, na grande maioria, não tem vestígio. Não tem. O vestígio, ele depende de uma prova técnica em psicologia, e aí a gente entra num outro problema, que é o problema de não termos, profissionais capacitados no campo da psicologia para fazer essa análise. 2, profissionais que tenham coragem para falar o que tem que ser dito. Porque aí entra de novo daquele tabu. Poxa, eu vou fazer... Porque é uma acusação, né? Vamos dizer assim, olha, eu vou dizer que esse pai abusou, embora haja indícios, eu não tenho certeza. Enfim... Eu vou acabar com essa família, né? A família Doriana. A família só que a família está sendo destruída com o abuso, né? Essa criança Exatamente. já está sendo destruída. E aí, na questão do feminicídio, da violência contra a mulher, a questão da alienação parental, para mim, tem total e absoluta relação. Por quê? Primeiro, por conta, vamos falar da questão temporal. Então, assim, a Lei Maria da Penha veio em 2006 com uma resposta a Óbvio que existiu um movimento muito forte, feminista, já vinha com um movimento muito forte, mas o Brasil, na verdade, sofreu também, além disso tudo, de todo esse movimento que a gente tem que sempre enaltecer, né, a luta das mulheres para que chegássemos ao ponto de conseguirmos essa conquista que é a Lei Maria da Penha, mas o Brasil foi condenado internacionalmente. A Lei Maria da Penha é fruto também de uma condenação internacional do Brasil por violação de direitos humanos de mulheres. E aí, em 2006, veio a Lei Maria da Penha, ato contínuo, ou seja, poucos meses depois, me vem, então, a lei de alienação parental, né? O projeto de lei é de 2008, né? Embora a lei seja de 2010, o projeto de lei é de 2008. E aí você fala assim, a princípio não tem nada a ver? A princípio, quando a gente olha, não tem nada a ver. Mas a gente que trabalha na prática com violência doméstica e com lei de alienação parental, nós percebemos que tem uma relação muito forte. Por que tem uma relação muito forte? Porque a lei de alienação parental, a utilização dela é feita, via de regra, como um instrumento de violência vicária, em que homens usam crianças, então usam a lei de alienação parental como instrumento de aproximação da mulher vítima de violência, e aí, a partir dessa aproximação, existe a prática, a reinserção dessa mulher no ciclo de violência. E essa reinserção, nós sabemos que ela é escalonada até chegar ao feminicídio. E não à toa, muitas mulheres se colocam, desculpa, quando eu coloco se colocam, é porque a elas são impostas essa condição, porque elas têm, né? Então, elas se colocam nessa situação de ter que ter contato com o seu agressor, porque senão ela vai perder a guarda do seu filho por uma acusação de alienação parental, porque o judiciário impôs isso a ela não tem opção, e aí ela não tem rede de apoio, ela não tem nada, e aí ele chega, violenta, até o momento que ele mata. Pois é. É Quando isso. chega um momento que ele não aguenta mais, ele mata, né? Então, mas ele mata como esse regozijo do poder supremo. Sim. Tinha direito, né? Então, a gente vê todo esse caminho. Lei Maria da Penha, 2006, Lei da Alienação Parental, 2010, com um projeto de lei que começou em 2008. Então, é direto, é uma resposta à Lei Maria da Penha. Recentemente, teve um feminicídio que trouxe à tona exatamente esse ponto. Aquele cara que matou a ex-mulher, que era vítima de violência doméstica, né?
diante de filho, porque também tem isso, né? Tem umas compreensões que, assim, batia na mãe porque tinha conflito amoroso com a mãe, mas nunca bateu no filho. Sim. Quando você bate numa mulher na frente de uma criança, você está batendo na criança. Mesma coisa. A violência é a mesma. Sim. Exatamente. Mas esse cara que matou a ex-mulher, né, que era boleira, né, e ele dava curso de mentoria para as vítimas, ele dizia, botava vítimas da Lei Maria da Penha, como usar a lei de alienação parental. Ele estava lá no curso dele, ele dava um curso pela internet sobre isso, como usar a lei de alienação parental para se livrar de acusações de Lei Maria da Penha. Há um tempo atrás, uma advogada foi exposta na internet também, ensinando como usar a lei de alienação parental para também acabar com a medida protetiva, como fazer para acabar com a medida protetiva. E vocês estão falando de uma coisa também que é muito importante, né? É uma indústria de fazer dinheiro no judiciário, né? Porque são contratados psicólogos, peritos, que fazem curso de 30 horas, né? Advogados. Esse ponto é muito importante, porque, assim, principalmente assim, no Rio de Janeiro, então, nem se fala, né? Vocês são do Rio, vocês sabem bem melhor do que eu, né? Nossa. Em que pese eu trabalho também bastante no Rio de Janeiro. Aí existe um negócio, assim, teve até uma live de uma psicóloga que é bem famosa, né? Que ensina bastante sobre a alienação parental, doutrina o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o MP do Rio de Janeiro, ela até fala, né? Se a pena da lambida na pepeca é a mesma coisa que ato de conjunção carnal, ou seja, minimizando, né, a violência sexual, como se a lambida na pepeca é a mesma coisa que, né, conjunção carnal. E olha só, nessa live, essa psicóloga, né, que é ovacionada pelo tribunal, pelo IBDFAM e por várias outras entidades, ela diz lá, né, há como compatibilizar o artigo 2º, inciso 6 da Lei de Alienação Parental com a necessidade de se proteger a criança e garantir o convívio familiar. Isso. Ou seja, né, olha só o que estão ensinando, como estão doutrinando os profissionais do direito e da psicologia. Exatamente. E essa mesma psicóloga de notório saber, como diz o CRP, né, ela está agora abrindo uma campanha contra a lei da escuta especial. É claro. Porque dá mais trabalho quando você tem o vídeo da criança falando, né? Não é possível escrever no laudo o que dá na cabeça dessas peritas, né? Que escrevem qualquer coisa, às vezes nem, né? Escreve ao contrário, né? A gente tem comprovação por gravação, né? De coisas assim escabrosas, não tem outro nome. E aí ela abriu uma campanha, diz que a escuta especial ela constrange a criança. Gente, é exatamente a situação, a metodologia foi muito estudada, as perguntas são perguntas abertas, não há pegadinha, não há aquela coisa de duvidar da criança para tirar a prova se ela está mentindo ou não, não há isso. Quando você faz o treinamento, quando você é capacitado na lei de escuta especial, você aprende quais são as perguntas que você pode fazer e as que não pode de jeito nenhum, que são as preferenciais exatamente dos tais estudos psicossociais, que são apenas revitimizações sem nada, né? Há pouco tempo, eu recebi a notícia de uma criança que já passou por 9 psicólogas, todas perguntando sobre o abuso. Quer dizer, seguindo, aí a gente volta para o Gardner. Gardner diz lá, tem que exaurir a criança, tem que levar à exaustão, porque nenhuma criança vai sustentar para sempre a descrição do abuso.
Então, ela vai ceder, né? Ela não vai aguentar. Né? Vai acabar desistindo. A criança e nisso, né, Ana, a gente pode falar da questão da acusação de falsas memórias, né? Que é como se as mães tivessem a capacidade de implantar, né? Um chip, né? Tem que cortar, botar o chip dentro e depois costurar o couro cabeludo. Porque só se for no chip, né? Só se for na inteligência artificial no chip, porque não é possível você implantar uma memória de abuso sexual numa criança de 4 anos, numa criança de 5 anos. Não é, porque essa fase, a criança, ela está funcionando em raciocínio concreto. A cognição dela passa pelos sentidos dela. Ela tem que ver, ela tem que pegar, ela tem que cheirar, ela tem que ter o objeto concreto. Por que a matemática deixou de escrever para criança de 7 anos 2 mais 2 igual a 4 e botou 2 maçãs mais 2 maçãs igual a 4 maçãs? Porque aí a maçã existe na vida da criança. Então, ela aprende que juntando 2 maçãs com mais 2 maçãs dá 4 maçãs. E ela está aprendendo a soma, né, dos elementos. E agora, não é possível você achar que essa criança vai fazer um discurso, né, de abuso sexual, descrever detalhes, né? Descrever detalhes que ela não tem conhecimento, porque uma criança de 4 anos... Não tem acesso a isso. Sim. Quando ela fala, por que o piu-piu do papai sai um leite branco que tem gosto de estragado? Como é que ela sabe o gosto do esperma do pai? Uhum. E como é que ela sabe que sai esperma do... Que sai esperma. Né? Como é que ela tem acesso a isso? Como é que o menininho de 3 anos de idade fala, o papai faz ginástica no piu-piu dele, o piu-piu dele fica grande e depois sai uma gosma branca? Como assim? Sim. Ele não tem conhecimento da ereção, nem tem conhecimento de ejaculação. E não pode ter, porque está fora do campo visual dele, do campo concreto dele. Então, falar que a mãe é que incutiu isso, que a mãe implantou uma memória falsa, é assim, sabe? Eu acho que chega a ser criminoso, porque, na verdade, se alega também uma tal pesquisa de memórias falsas, que é uma pesquisa, a promotora Valéria Scaranci, lá de São Paulo, que é coordenadora, inclusive, do núcleo de gênero lá no MP de São Paulo. E ela foi lá buscar a pesquisa, e, primeiro, que a pesquisa só conseguiu um resultado de menos de 15% das crianças adquirirem uma informação que seria falsa, que teria, né, que ela adquiriria. E esses testes foram feitos em torno de coisas que são coisas banais. Ela teria se perdido num shopping uma vez, ela teria tomado um sorvete diferente, esquisito, coisas desse tipo. Ninguém pode fazer uma pesquisa com as crianças e falar de um abuso sexual que o pai fez nela, para depois verificar se ela adquiriu aquela memória ou não. Ninguém vai fazer isso. Então, se você não fez com este tema, que é um tema traumático, você não pode generalizar a partir do sorvete, a partir do shopping. Você não pode dizer, então, o abuso sexual também foi implantado. Não. Sim. Né? De maneira nenhuma. Né? E isso é usado assim, como se 100% das crianças fossem tábuas rasas e você bota o que quiser dentro da cabeça deles. E desculpa, né? Como se mães estivessem dispostas a destruir psicologicamente seus filhos, porque se isso fosse possível, nós estaríamos dizendo que milhares de mães estão dispostas a destruir psicologicamente e emocionalmente seus filhos. E não é uma realidade que a gente vivencia normalmente. Não estou dizendo que nenhuma pessoa
não faz maldade, nenhuma mãe, porque maldade é do ser humano. Mas eu não vejo isso como eles propagam, como se, olha, tá vendo? É coisa de... Essas mães que querem acabar com os homens são capazes de qualquer coisa, inclusive de... né? Sim. Não. Bom, deixa eu só interromper um pouquinho vocês para a gente dar um intervalo aqui nessa primeira parte e a gente continua na segunda. Tá bom.